Boa noite a todos. Esse vídeo foi criado para apresentar o trabalho de análise da função consumo do Estado de São Paulo do biênio de 2017 e 2018. Esse trabalho é parte da avaliação do curso de bacharelado em Física do Centro Universitário Internacional, da Uninter, e ele está estruturado num documento de 4 páginas, com introdução, a apresentação da situação geral do Estado de São Paulo, a apresentação de um quadro pessoal comparativo com dados do autor e problematização da função consumo, e o que é o escopo principal desse documento. Ele se encerra com as considerações finais e as referências bibliográficas. Adentrando diretamente no tema do trabalho e analisando o meu quadro pessoal, aqui, comparando o meu quadro pessoal com os dados do Estado de São Paulo, podemos identificar algumas variações de padrão. Aqui, aqui, aqui. 23 pontos percentuais menor, né, para baixo, 20 pontos percentuais para cima e 23 pontos percentuais para cima. Esses altos números de variação percentual na habitação, na educação e na recreação são provavelmente pelo fato de eu possuir residência própria, por isso essa variação para baixo aqui da habitação, e não ter despesa de aluguel, né? A parte da educação e da recreação, provavelmente também pelo fato de eu ter 2 filhas adolescentes e pagar a escola particular. Bom, indo agora para o foco maior desse trabalho, na problematização da função consumo do Estado de São Paulo, a gente pode identificar aqui pelo gráfico algumas variações de padrão. Então aqui a gente tem na curva vermelha o rendimento, são as classes de rendimento, aqui E, D, C, B, A3, A2, A1 do Estado de São Paulo, e na curva azul a gente tem as despesas de consumo relacionadas com cada uma dessas classes de rendimento. A gente pode perceber no gráfico que o comportamento dessa relação entre renda e consumo, ela corrobora o padrão que foi determinado por Keynes. Mesmo a gente considerando a estratificação dos dados por classe de rendimento, a gente pode ver que ela ainda assim obedece um padrão de crescimento. Nessa tabela abaixo, a gente peguei os mesmos dados aqui dos gastos de consumo e do rendimento, calculei a variação de consumo e a variação de rendimento e tirei o PMC, a relação entre esses dois números, que é o PMC, que é a propensão marginal de consumo. Um indicador que demonstra que para cada R$1 adicionado na renda do consumidor, 53 centavos ele reverte em gasto de consumo. É a propensão margem a consumo. Então eu tirei aqui o PMC médio, considerando a variação em cada classe de rendimento. A gente também pode concluir que a função de consumo ela vai ser sempre crescente. E ela acompanha a curva de rendimento sempre. A diferença entre as duas curvas é um padrão diferente de inclinação delas, que aumenta a variação absoluta entre elas conforme a gente vai elevando a curva do rendimento. No início, essa variação ela é somente de 15% do rendimento, mas depois lá na frente, aqui ela chega a ser de 51% na classe A2, como a gente pode ver nessa tabela aqui embaixo. Ela começa em 15%, despesa de consumo, rendimento, 15% sobre o rendimento, e ela chega a 51% em cima do rendimento. Todos os dados que eu utilizei nesse trabalho foram obtidos no site do IBGE. E esses dados eles se originam
da pesquisa de orçamento familiar de 2017 e 2018, o documento POF 2017 e 2018, que é uma pesquisa realizada pelo próprio IBGE. E todos esses dados são públicos e estão disponíveis para consulta no site do IBGE, numa ferramenta chamada Sidra, determinada aqui na referência bibliográfica. Bom, obrigado por acompanhar essa apresentação. Caso tenha alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário do vídeo e todas serão respondidas. Obrigado.